No vídeo de hoje vocês vão aprender a fazer uma forração numa caixa de MDF com tecido. Preste bastante atenção. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma caixa de tecido e a tampa, que vai ser a novidade, nós vamos fazer com dois tipos de tecido. Na parte de baixo vai ser com esse tecido aí, xadrezinho. E a tampa nós vamos utilizar duas estampas, uma estampa e uma outra com poá. Vocês vão ver como esta caixa vai ficar maravilhosa e bem fácil de fazer. Então, nos acompanhe. Então, você já assistiu um vídeo anterior onde eu ensino a como cortar o tecido. Então, você sabe que você vai cortar o tecido, vai colocar a sua caixa e vai passar a cola embaixo, vai esticar com o rolinho para não ficar marcado. E vocês percebam que não é necessário pintar a caixa neste caso, só estica a cola para que fique bem esticado, para não manchar o seu tecido. Faça esse processo com calma e agora você vai virar a caixa e vai pressionar um pouquinho. Olha só como é que a caixa tem que ficar, como que você tem que cortar o seu tecido. Ela tem que fazer a parte de dentro. Agora você, com a mão mesmo ou com uma espátula, você pode esticar o tecido, tirando todas as bolhas, para ficar bem lisinho. Agora vamos fazer a parte lateral. Novamente com o rolinho, vamos esticar a cola. Faça dois lados primeiro, os dois lados, um que fica de frente para o outro, que fica mais fácil para você se coordenar. Estica com a mão. E agora nós vamos passar para a tampa. E você vai fazer na caixa os quatro lados. Agora, como nós vamos usar dois tecidos diferentes, então vejam bem como que nós vamos fazer. Nós vamos achar a metade da tampa, vamos posicionar bem o nosso tecido, que ele vai cobrir a parte de dentro também, veja só. Então, a gente vai marcar, e o outro vai ser o tecido de poá que nós vamos fazer. Então, olha só, então eu tirei a tampa, posicionei o outro tecido e agora vou terminar de fazer o trabalho. Veja só como vai ficar. Então, rapidamente nós vamos passar a cola na tampa. Vamos posicionar, então, o tecido que a gente já fez, mais ou menos como é que vai ficar, como é que deu certinho. Vamos colar primeiramente na tampa e vamos colar o outro tecido de poá. Agora, a gente vai trabalhar na caixa enquanto seca a nossa tampa. Então, vamos posicionar o tecido, vamos esticar ele conforme você está vendo aí. E agora nós vamos cortar o tecido para que ele encaixe certinho dentro da caixa. Isso nós vamos fazer nos dois lados que nós já pregamos, já colamos o tecido. Então, veja bem. Você vai cortar bem paralelo, conforme você está vendo aí na minha tela. Faça devagar, tenha uma boa tesoura para fazer este trabalho. Depois de cortado, agora sim, nós vamos fazer a parte do corte da outra parte da lateral. Vocês percebam que a gente colou as duas laterais, uma de frente para a outra. Agora, com as outras laterais, conforme vocês estão vendo, nós vamos esticar, vamos deixar uma parte e vamos cortar um pedaço. Daqui a pouco você vai entender que eu vou esticar a caixa, então você vai acabar entendendo o que é que eu estou fazendo. Olha só, perceberam?
Agora nós vamos fazer o acabamento nas outras laterais que a gente não colou o tecido. Isso para fazer um acabamento perfeito. Isso nós vamos fazer dos dois lados. Agora, depois que nós cortamos, agora nós vamos colar. Vamos fazer a colagem dessas abinhas. Mas agora nós vamos terminar de cortar o tecido, conforme você está visualizando em minha tela. Você vai cortar até a parte aonde encontra o tecido. Olha só, e às vezes só até pode sobrar o tecido para você forrar a caixa dentro. Então, não jogue fora, reserve. Mesma coisa, isto. Você vai fazer isso aí nos dois lados, aliás. Agora sim, você vai colar aquelas abinhas, lembra que nós cortamos? Você vai passar a cola por cima, vai colar os 4 lados. Veja como não é difícil. Assista esse vídeo várias vezes para que você possa entender. Agora nós vamos fazer a colagem do tecido na parte interna da caixa. Passe a cola com um pincel e vá com uma espátula, você vá demarcando e vai cortando os excessos. Você vai fazer isso nas duas partes que você já colou o tecido na caixa, conforme você está visualizando na minha tela, não a parte que tem as abinhas. Agora sim você vai colar o tecido aonde tem as abinhas. Passe cola. E aí sim você vai fazer a colagem dos dois lados da caixa. Feito isso, você percebe que sobrou uma pequena tecido. Então, depois que você cortar as laterais, recorte os excessos de tecido para você fazer, então, o acabamento. Corte por dentro também, para que você faça um acabamento perfeito nas laterais da sua caixa, tanto por dentro quanto por fora. Agora sim você vai colar as outras partes que restam. Não esqueça de passar a cola na caixa na parte de cima. E da mesma forma que você fez os outros lados. Você pode usar qualquer tipo de cola branca. Não use aquela descolar, que ela é muito fraca, mas para artesanato. Você vai passar nas laterais um pouquinho de cola, porque se ficou alguma rebarba, aí a gente vai conseguir colar. Agora vamos passar para a tampa. Observe que é igual ao que nós fizemos ali na caixa. O procedimento é o mesmo. Sempre cole as duas partes que estão de frente uma para a outra. Isto, olha só. Fica muito mais fácil a coordenação. Assista esse vídeo várias vezes para que você possa entender
Assista primeiramente para depois você executar o trabalho. Se você sentir dificuldade, você pode comentar e fazer sua pergunta que eu respondo assim que eu tiver contato com a pergunta, ok? Bem, agora a tampa já está pronta. Eu já colei as duas partes da frente, uma com a outra, olha só. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colar esta outra parte que a gente não fez ainda, dos dois lados. O processo para fazer a tampa é igualzinho o processo para fazer a caixa, com uma única diferença, que a gente vai fazer a tampa de uma outra forma para a gente colocar o tecido, mas vocês vão ver mais para frente um pouquinho. Só uma dica aqui para vocês: usem uma tesoura somente para corte de tecido. Não faça corte de papel com essa tesoura, senão ela perde o corte. Então use só uma tesoura para cortar tecido e uma tesoura só para cortar papel e outras coisas. Porque é muito chato quando você quer fazer um trabalho e esse trabalho a sua tesoura não responde, não corresponde, não corta. Isso é muito chato. Agora você vai escolher as fitas que você vai usar para decorar a emenda de uma estampa com a outra. Então você pode usar aquilo que você tiver aí na sua casa. Só observe que as estampas, elas combinam, elas têm quase a mesma cor, uma é um complemento da outra, e você vai combinar também as fitas e a decoração, a renda, com a cor da caixa, para que isso fique harmonioso, para que isso fique gostoso e prazeroso das pessoas verem. Agora sim, você vai pegar um papelão duro e vai fazer uma colagem desse papelão no tecido, para você poder colocar lá dentro da caixa. Então, conforme você está visualizando na minha tela, aí você vai fazer essa colagem. Vai agora preparar um laço com uma fita da sua escolha, que você tenha aí na sua casa, observando sempre para que tenha a mesma cor, para que as cores se combinem. Então faça um lacinho duplo, ou o lacinho que você souber fazer. Faça tudo com cola pano. Agora vamos colar uma renda embaixo da caixa, porque fica super bonito e dá um acabamento. Observe para que você coloque a fita do meio em diante, para que você faça depois o acabamento no meio da fita. Você vai entender assim que a gente for fazer a decoração.
Isso. Agora pronto, vamos colocar o laço no meio. E a mesma coisa aqui, tá vendo? Agora no meio a gente coloca algumas pérolas, metade de pérolas, para fazer uma composição bonita e prazerosa para as pessoas que vão adquirir a caixa ou que vão ganhar a caixa, elas ficarem encantadas com o acabamento. Aí você vai fazer aquilo, você vai decorar conforme o seu gosto. Pronto, a caixa ficou pronta.